A diferença entre política de Estado e de governo pode ser vista no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, mas agora precisamos entender qual é o papel dos governos nas políticas públicas. Há diferentes visões. A pluralista diz que é o de fazer pressões aos grupos de interesse. A estruturalista apresenta a noção de que as políticas públicas servem a determinados grupos e estruturas. A elitista fala que são definidas pela elite no poder. A visão contemporânea, o neo-institucionalismo, defende que nenhum Estado é puramente pluralista, ou elitista, ou estruturalista. Na verdade, há momentos muito específicos. Coloca, portanto, uma relação que não é de soma zero entre Estado, governo, mercado, sociedade. Outra teoria encontrada na literatura é a da noção dos triângulos de ferro, a abordagem que rompe com a perspectiva pluralista. Pautados em relações baseadas no intercâmbio de favores de mútuo interesse, três atores, que são grupos de interesse, parlamentares e burocratas, eles controlariam o processo de produção de políticas, excluindo a possibilidade de participação de outros atores. Nesse sentido, há uma significativa mudança na concepção sobre os principais atores e resultados do processo de produção de políticas. A abordagem do Triângulo de Ferro desconsidera a existência da luta de grupos de interesses difusos, potencializando, assim, o papel de legisladores, burocratas, agências regulatórias e grupos de interesse, tornando os atores capazes de influenciar a agenda do governo a seu favor. Enquanto o conceito de triângulos de ferro parte do pressuposto da existência de um grupo pequeno de participantes autônomos e relativamente estáveis, reunidos de forma a exercer estrito controle sobre programas públicos que afetassem seus interesses econômicos, as redes temáticas envolveriam uma quantidade maior de participantes, que se relacionariam em diversos níveis de comprometimento e dependência. Nessas redes, a permanência dos grupos seria mais fluida e menos estável, no sentido de que os grupos ingressariam e sairiam da rede constantemente. O principal interesse dos participantes dessas redes seria o comprometimento intelectual ou emocional. Outro conceito bastante relacionado à ideia de redes é o de comunidade de políticas públicas. Embora ainda não haja consenso na literatura a respeito de uma definição precisa sobre o termo, as comunidades teriam as seguintes características principais: participação limitada, alta integração entre os membros, consistência ao longo do tempo, controle de recursos e distribuição balanceada de poder. Mas a sociedade muda continuamente. Este processo estaria levando ao desenho de novos arranjos federativos, nos quais o governo federal atuaria como um incentivador, estimulando o desenvolvimento de determinadas ações, com uma lógica de repasse de recursos vinculado à adesão voluntária, mas com indução de condicionalidades mínimas, contrapartidas e monitoramento na medida em que a adesão fosse feita. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.